Fala aí, rapaziada, vamos que vamos. Coletiva do mestre Dorival Júnior após o show, o espetáculo no Morumbi hoje que São Paulo concedeu contra o Vasco. 4-2, tricolor, rapaziada. Vamos ver o que o Dorival vai dizer após essa excelente partida do São Paulo. Fechou, rapaziada? Lembrando, 100 mil inscritos. Assim que atingir aqui no canal essa marca, eu vou presentear uma pessoa que participa, que comenta sempre nos vídeos, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você pode ser o vencedor. Então participa aí, cara, seja inscrito do canal também, fechou? Vambora então? Rapidinho recomendar para vocês a 1xBet, pessoal. Nossa parceira do canal, cupom Teclas Esportes. Se você colocar esse cupom na 1xBet, você vai garantir 100% de bônus no seu primeiro depósito. Recomendo para vocês a partida de amanhã entre Flamengo e Corinthians, uma cotação excelente na casa. E cara, Flamengo é bem favorito nesse jogo, né, rapaziada? E lembrando que a 1xBet é para maiores de 18 anos de idade, fechou? Vambora então ver a coletiva do Dorival Júnior? Vamos lá, deixa o likezão, né? Então vamos lá, vambora. Boa noite a todos, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória por 4-2 sobre o Vasco da Gama no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Dorival. É um placar de 4-2 que chama a atenção. Para quem não acompanhou a partida, pensa que provavelmente o São Paulo tenha sido soberano durante todo o jogo, mas o que se viu dentro de campo, um jogo muito disputado, muito jogado. O São Paulo tendo uma certa dificuldade para conseguir bloquear aqueles cruzamentos que o Vasco se utilizou bastante durante a partida. Mas o que chama a atenção, pelo menos talvez que essa tenha sido a mensagem que ficou para o torcedor, é que o time conseguiu não só sair na frente mais uma vez, contigo na temporada tem sido uma marca, o time sair na frente do placar, mas mais do que isso, reagir em momentos de adversidade durante a partida. É esse o recado que fica de um jogo disputado como esse? Rapidinho aqui, ó. Dorival quieto, centrado, o homem tá, mano, sem risadinha, hein, mano. 4-2 e sem risadinha o Dorival, hein. Tô gostando de ver, vamos lá. Bom, eu acho que nós podemos nos preparar porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipe se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande, você tentava acelerar e de repente não encontrava espaço e caminhos. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava. E, em razão disso, fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Dos 4 feitos, 3 pelos garotos das categorias de base. Só para vocês terem uma ideia, na última partida, lá em Recife, nós tínhamos 14 jogadores na delegação, feitos dentro de Cotia, e eu acho que isso dá um número expressivo e mostra o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Galera, só pontuar uma coisa rapidinho, realmente, né? São Paulo jogou, pessoal, na quarta-feira. Daí na quinta-feira o time ali treinou em Recife, aquele treino leve, né? Os que não jogaram fizeram aquele treininho leve e tudo mais. E assim, o São Paulo chegou na quinta à noite em São Paulo, daí na sexta fez aquele treinamento, né?
mais pro jogo de hoje, preparatório para encarar hoje. E, já sabadão jogo de novo. Então, realmente, tá tendo uma sequência, assim, muito curta, né? De espaço de tempo para recuperação, para treinar. E o Dorival tá conseguindo dosar isso. É um ponto muito positivo isso também, né? Tá mesclando ali algumas peças, não deixando totalmente um time reserva, né? Então tá mudando pontualmente ali alguns jogadores. E o time tá desempenhando um futebol bem interessante, né? Não tá perdendo muita característica, estilo de jogo, isso sem treinar. Imagino com os treinamentos, né? Cara, o Dorival tá surpreendendo, mano. Vamos lá. Eu acho que a gente só tem que ficar satisfeitos, tentarmos nos recuperar. Amanhã nós sairemos duas da manhã, né? Nos apresentaremos no aeroporto meia-noite, sairemos duas horas da manhã e chegaremos 3 horas da tarde da segunda-feira para jogarmos na terça-feira. Então é para vocês verem que fica muito difícil, às vezes, você cobrar tudo aquilo que uma equipe possa te apresentar. Então nós temos que ter muita calma, paciência, equilíbrio e principalmente reconhecimento pelo que eles estão fazendo. Pesado, hein, mano? E assim, o São Paulo, mano, tem que poupar pra esse jogo aí, tá? Eu não mandaria time principal aí de São Paulo contra o Cabeja aí, cara. Levaria alguns jogadores da base, mano. Deixaria um time realmente, assim, muito diferente. Esse jogo aí eu acho que não vale muita coisa não, tá? Comente o que vocês acham sobre isso aí. Vamos lá, Dorival. Dorival, que boa noite. Até em cima disso, você pega um trabalho com jogadores da base de qualidade, porém feridos devido à temporada passada, perdendo o título paulista e da Copa Sul-Americana. E hoje você encontra nesses atletas uma maturidade para poder conseguir um placar elástico, no qual conseguiu sofrer um empate no final da partida, e a maturidade desses garotos. Em cima disso, dá para fazer um trabalho semelhante no qual você fez no Santos Futebol Clube, com uma garotada vencedora? Olha, tudo é questão de tempo, né? Tudo é questão de resultados acontecerem. O Santos, nós estávamos em 2015 na zona de rebaixamento. Ao final do ano, nós brigávamos pela 5ª, 6ª colocação do Campeonato Brasileiro e chegamos à final da Copa do Brasil com o Palmeiras na Arena. No ano seguinte, ganhamos o título, 2016, fomos vice-campeões brasileiros, mesmo tendo perdido aí muitos jogadores, principalmente para a Copa América Centenária 3 e 3 para a Seleção Olímpica, que ficaram 70 dias, e perdi 2 jogadores que eram muito importantes. E tudo isso aí foi um movimento e fez com que a equipe tivesse uma reação muito natural e espontânea, porque nós tínhamos conhecimento de todos os jogadores que ali estavam, principalmente a base. E com o São Paulo não vai ser diferente. Nós vamos continuar trabalhando com esses meninos, como foi feito lá com o Santos. Espero eu que tenhamos esse tempo para que nos adaptemos aos jogadores, né, aos processos do clube. Ao mesmo tempo, conhecendo tudo isso, nós possamos, daqui a pouco, termos também mais um outro garoto que venha reforçar ainda mais a nossa equipe. Dorival, boa noite. Você fala muito em algumas partidas que falta um pouco de velocidade. Hoje o São Paulo fez algumas jogadas de velocidade no contra-ataque e especialmente em uma reta final de jogo ali, depois que sofre o empate, consegue o 3º e o 4º gol, em um momento que parece que apresentou até um pouco mais de fôlego, diferentemente do que também já se viu em outras oportunidades, que o time parecia cansado fisicamente, ainda que com todo esse cenário que você sempre nos apresenta por causa da sequência de jogos. Então queria que você falasse justamente desse trabalho que você vem fazendo pela questão de aplicar também um pouquinho mais de velocidade e do gol para o Rodrigo Nestor, como você sente ele no dia a dia. Ele disse para a gente que se cobrava muito para marcar esse primeiro gol em 2023, então da importância disso para ele também. Bom, eu acredito que o Rodrigo é um jogador que se adapta facilmente a qualquer função, do meio para frente, é muito interessante isso. Com relação à velocidade da equipe. A velocidade, você pode ter jogadores velozes e uma equipe lenta, como você pode ter uma equipe mais lenta com jogadas velozes. Eu acho que isso tudo é questão de adaptação, encaixe, sequência de trabalho, treinamentos e principalmente ataque à última linha adversária, que eu acho que isso é fundamental. Quando você toma essa iniciativa e respeita esse tipo de comportamento, você acaba criando muitas dificuldades para as equipes adversárias. E hoje foram 2 gols de contra-ataques.
Então, nós temos que enaltecer também que a velocidade ela é dada pela bola, ela não é dada pelo jogador. E é isso que nós queremos. A troca de passes rápidas que faz com que envolvamos um adversário e consigamos chegar um pouco mais forte. E o Rodrigo, com calma, com tranquilidade, ele vai evoluindo, vai melhorando, vai criando essa coraça que ele precisa. Já são aí pelo menos uns 150 jogos com a camisa do São Paulo. É um número considerável para um garoto que tem muitas qualidades e que pode ainda evoluir muito na carreira. Dorival, nos últimos jogos a gente vem notando a ausência do Felipe Alves no banco de reservas do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, sobre a escolha de não relacionar ele. A gente viu, inclusive, hoje uma matéria dos nossos colegas da Globo falando que ele não vai mais jogar pelo São Paulo, porque o São Paulo já decidiu que não vai contratá-lo. Queria que você falasse sobre esse jogador. Você, de fato, não conta com o Felipe Alves no seu elenco? O Felipe vai ser respeitado como profissional, como sempre, e com todos aconteceu. Ele está num processo de mudança do clube e nós vamos aguardar aí para que daqui a pouco ele encontre um novo caminho, mas nesse momento ele não estará mais juntamente com o nosso grupo. A diretoria já se posicionou a respeito e acredito que essa informação daqui a pouco seja um pouco mais divulgada por todos. Dorival, boa noite. Você falou do nível de disputa do Campeonato Brasileiro, mas queria que você falasse um pouco do nível de futebol também. Porque a gente teve um grande jogo aqui essa noite no Morumbi e tem sido um pouco a tônica desse campeonato, né? Bons jogos, o torcedor de fato lotando os estádios. Queria que você falasse um pouco se isso também passa pela mentalidade dos treinadores, porque o futebol brasileiro foi muito cobrado ao longo dos últimos anos de ter se acovardado um pouco, de ter qualidade, mas de faltar um pouco, talvez, para as equipes. Se isso passa hoje, por exemplo, você mesmo mudando o time no intervalo, colocando um volante no lugar de um atacante, quando ganhava o jogo, você trocou também 2 volantes por 2 jogadores mais ofensivos. Isso passa também pela cabeça dos treinadores hoje? Olha, eu acho que é um processo de adaptação de todos. Eu acho que nós cobramos muito em todos os sentidos, em todos os aspectos, em toda e qualquer profissão. No Brasil, assim, nós só pontuamos coisas ruins e negativas. Por isso que eu acho que é muito importante, quando estejam acontecendo fatos positivos, que nós também comecemos a valorizar um pouco mais. Percebemos que um jogo não se faz apenas de uma vitória, um empate ou uma derrota, simplesmente. Porque muitos movimentos aconteceram dentro de uma partida, muitas situações que estão em torno de uma equipe, muita coisa sendo preparada pelos profissionais, pelos treinadores, pelas suas comissões. Eu acho que coisas boas têm acontecido com o futebol brasileiro. Ainda continuamos perdendo muitos jogadores, né, todos os anos. São 1.500 jogadores fora do país, para mais. Os nossos principais atletas estão sempre em equipes europeias. E queira ou não, nós temos que continuar esse trabalho, lapidando, melhorando, contribuindo para que evoluamos de alguma maneira e tenhamos sempre aí ótimos espetáculos. O que eu disse é que o Campeonato Brasileiro desse ano ele vai ser o mais disputado dos últimos tempos. Podem ter certeza disso pela igualdade de condições que a maioria das equipes estão apresentando. Vai ser um perde e ganha constante e frequente. Provavelmente, pode até ser que aconteça, de uma equipe, de repente, pular e conseguir aí um escape pela capacidade e pelas qualidades que possui, mas a maioria dos jogos, nós teremos jogos sempre muito disputados, onde os resultados serão decididos muito em razão do momento físico de cada equipe. Dorival, tudo bem? O jogo foi especial para alguns jogadores do São Paulo. Peraldo, primeiro gol como profissional. Rodrigo Nestor, primeiro gol na temporada. Juan, primeiro gol com o Morumbi dessa forma. 2 deles, especificamente, eu gostaria que você falasse. Do Nestor, que às vezes o torcedor pega no pé dele, e hoje ele deu um desabafo para a gente lá, até emocionado em determinado momento, que ele só tem amor para dar para o São Paulo, ele gostaria de receber esse amor. E Beraldo, que ficou 2 anos sendo maturado, subiu há 2 anos, foi maturado, não foi lançado em roubada, e agora é uma realidade que muitos pensam que até será curta a passagem dele pelo São Paulo, pelo potencial que ele tem de Europa. O que você pode falar das 2 situações? Olha, o Nestor, qualquer equipe que eu estivesse, se eu pudesse optar por uma contratação, eu indicaria o Nestor.
Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade única de se adaptar em várias situações do campo. É um jogador muito interessante, que tem um potencial tremendo aí ainda para crescer. Quando ele se encontrar sendo tão decisivo quanto ele foi hoje, eu não tenho dúvidas que ele vai ter assim uma evolução ainda maior. É só ele botar na cabeça que jogar bola ele sabe, ele tem qualidades e capacidade. Questionamentos sempre vão acontecer, como eu falei anteriormente. No Brasil, nós valorizamos muito o lado negativo e muito pouco o lado positivo dos fatos. E isso, de um modo geral, não apenas e especificamente dentro do futebol. Mas ele é um jogador que ele apresenta assim, um potencial de crescimento e características únicas. Beraldo é um cara que, jovem, vem buscando um equilíbrio, vem, ao mesmo tempo, num processo de evolução muito interessante, melhorando ainda alguns pequenos detalhes que, na minha opinião, seriam muito importantes que acontecessem rapidamente. Eu não tenho dúvidas que pode se tornar aí um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e mundial. Dorival, boa noite. Durante a partida, nós, na transmissão, eu também senti que São Paulo acabou sofrendo lances de perigo da equipe do Vasco no primeiro, no segundo tempo, principalmente no começo das duas etapas. O Vasco pressionou bastante. Pois, resultado, 3 pontos garantidos. Difícil falar para o torcedor olhar para esse ponto também, que é um papel do treinador, sem dúvida nenhuma, prestar atenção nessas falhas. Visando exatamente mais um bom resultado, você que não perdeu até agora no comando do São Paulo, como explicar também para o torcedor que, uma hora ou outra, uma derrota pode vir? Como falar assim, tenham calma, que o trabalho é a longo prazo. E até onde você, depois desses jogos, ainda invicto, coloca o São Paulo nessa temporada? Bom, eu não vou criar uma ilusão ao torcedor, dizendo que as coisas já estão boas, que está tudo bem, que está tudo resolvido, que os problemas são mínimos. Não, contrário. Nós temos que estar nos mexendo, atentos ao mercado, mas o principal é que continuemos trabalhando com esse grupo que esteja aqui dentro, valorizando, melhorando, fazendo com que cresçam, que acreditem, que continuem percebendo que eles podem fazer muito mais do que nós temos feito até esse momento, que para um início de competições é muito pouco. Nós não temos uma vaga assegurada na Sul-Americana, a nossa passagem para a Copa do Brasil, ela teve um resultado importante, mas ainda não decidido e que pode ser revertido. E o Campeonato Brasileiro está apenas na sua 7ª rodada, se não me falha a memória. Então é muito pouco e essa equipe tem que ter ambição comedida de querer mais, de buscar mais, de se entregar mais, se doar mais. A tabela ela é terrível para todos. O Vasco essa semana teve tranquilidade para poder trabalhar e por isso tinha sempre uma chegada mais forte, tinha sempre um movimento mais rápido. Nós, como eu disse, nós chegamos na quinta-feira, 23 horas aqui no aeroporto. Então, tudo isso aí gera um desgaste muito grande. Um jogador como Nestor, que se movimenta o campo todo, teve aí um princípio de lesão. E isso vai acontecer com, no mínimo, um atleta a cada rodada, porque você não tem como alterar esse processo todo. E nós temos que estar fortes aí para que suportemos toda essa condição. Estou buscando a todo momento 5, 6 alterações para dar uma oxigenada na equipe. Eu acho que esse é o nosso papel e aquilo que a gente pode fazer. Teremos um jogo agora que será um jogo fundamental para a nossa sequência. Temos que tentar o melhor resultado possível lá dentro para que mantenhamos assim acesa as possibilidades, acreditando sempre que de repente possamos aí finalizar o mais rápido possível essa classificação. Dorival, você está batendo muito nessa tecla do desgaste, das viagens. De todo o elenco, o único jogador que foi titular em todos os jogos foi o Rafael no gol. O Leandro, da base, começou a ser relacionado nos últimos jogos no banco de reservas. E eu queria saber se você tem alguma intenção de fazer algo inédito nessa temporada, que é trazer um certo rodízio para o gol, até mesmo pensando em evitar algum desgaste para o Rafael, tendo em vista isso dele ter sido titular em todos os jogos e a sequência dura que o São Paulo está enfrentando.
eu sempre procuro modificar só mesmo dentro de uma necessidade. Ainda que eu confie muito no Jandrei, que vinha sendo o segundo em alguns momentos, o Felipe o segundo, hora terceiro, o Jandrei segundo, hora terceiro também, vínhamos fazendo um rodízio, mas eu sempre tive muita confiança nos goleiros que estavam aqui até esse momento. Passamos a ter agora o Jandrei, o garoto, o Leandro e mais o Yang. Então, são esses 4 agora que nós iremos trabalhar. Até o momento que o Rafael não nos apresente nenhuma situação de desgaste, principalmente emocional, nós vamos tentar permanecer o máximo possível. Pode ser que venha acontecer. Tenho muita confiança no Jandrei, que foi meu goleiro no Atlético do Paraná, e eu conheço seu potencial, suas qualidades e a sua condição. Esses meninos estão num processo de evolução. O Young está voltando de uma lesão muito séria, tanto é que agora viaja porque é o único jogador inscrito nessa condição, e nós vamos tentar acelerarmos o máximo possível esse processo de recuperação total dele, até porque muitos trabalhos ainda com ele não foram feitos, em razão de ainda estar muito cedo. Ele foi devolvido ao campo aí com, eu acredito, com apenas aí uns 10 dias, se não me falha a memória. Dorival, aqui. Boa noite. O São Paulo hoje ele toma 2 gols de uma origem, de certa forma, parecida. Cruzamentos vindo do lado esquerdo do ataque do Vasco, direito da defesa do São Paulo. Muitas vezes, o Rafinha, o lateral que atua por ali, passa por um momento de dobra do ataque adversário, um 2 contra 1. Como você pretende corrigir esse tipo de deficiência na defesa do São Paulo? Primeiro que o primeiro gol saiu de alguns movimentos equivocados do nosso time. Basicamente foi pelo setor direito, o cruzamento, mas nós fizemos alguns movimentos errados, abordagens frontais que nós não fazemos, são raras. Abrimos com isso o fundo de campo, eles exploraram muito bem, e aí entram os erros seguintes, ou seja, em bolas cruzadas, nós temos que ter um preenchimento de área, por quem é feito pelo volante e meias do lado oposto e o atacante do lado oposto que deveria estar na cabeça da área. Não aconteceu. Se estivéssemos com o atacante do lado oposto na cabeça da área, teríamos mais 2 jogadores preenchendo a nossa área, que seriam o volante do lado oposto, porque o primeiro volante sai para uma cobertura lateral, então o volante do lado oposto e mais o meia do lado oposto. Com isso, nós estaríamos preenchidos em condições de estarmos brigando por essa primeira bola. Quando ficamos com 3 jogadores disputando com a nossa última linha, é natural que tudo poderia acontecer. Então, foram 3 erros praticamente em uma única jogada, o que fez com que nós tomássemos o primeiro gol. O segundo gol foi uma antecipação. Quando existe uma antecipação, já é um pouco diferente. Aí é muito mais a lucidez do atacante adversário do que propriamente um erro tático. Em compensação, fizemos um gol também de uma antecipação, que foi o terceiro gol de cabeça. Então, assim como naquele momento, também nos aproveitamos em outro. Boa, rapaziada, que diferença de coletiva, né? A gente pegava as do Rogério Ceni, era só reclamação, colocava o time pra baixo, essas coisas todas. O Dorival tá se virando com o que ele tem e tá tendo resultado com isso, né, rapaziada? A gente vê muita seriedade, né? Serenidade ali no Dorival, né? É um cara que tá sabendo o que faz ali, mostrando muita segurança nesse início de trabalho, isso é importante, né? E acabou revelando ali que o Felipe Alves não faz mais parte dos planos do São Paulo, né? Ali certamente foi uma escolha do Dorival e a diretoria ali vai acabar cedendo o jogador para algum outro clube, devolvendo para de onde ele veio, ou fazendo algum negócio aí, né? Pelo que parece, já está em negociação com algum clube aí o Felipe Alves. Aparentemente foi uma avaliação do Dorival, como eu disse, né? E foi uma avaliação até nossa também, uma vez que no QG a gente repercutiu sobre isso. Qual goleiro ali seria melhor se fosse para dispensar o Jandrei e o Felipe Alves? Porque não dá para você ter os 3, né? O Rafael, o Jandrei e Felipe Alves. Não dá para você ter os 3. Então, na avaliação que eu tinha feito, né? Aí pela análise que a gente entende um pouco aí de goleiro, para mim o Jandrei é melhor do que o Felipe Alves, né? Então, certamente, também o Dorival já trabalhou
com o Jandrei, talvez tenha pesado um pouquinho também essa escolha para o Jandrei continuar, né? Então o Felipe Alves logo ele deve ser anunciado aí a saída dele do São Paulo, uma herança do Ceni aí, tem outras também certamente, com o tempo o São Paulo vai se reformulando, né, mais uma vez, né, rapaziada. Mas assim, Dorival bem centrado, né, e sabe o que fala. E assim, cara, eu tô bem surpreso, confesso pra vocês, com esse início de trabalho aí. Ele tá tendo dificuldades por conta do calendário, realmente tá muito apertado, é muito jogo, muita viagem, muitos jogos fora de casa. E o São Paulo tá sem tempo de treinar e mesmo assim tá apresentando resultados, né, rapaziada? Então vamos ver, com o tempo aí de mais treinamentos, certamente vai ter melhorias no São Paulo. Rapaziada, olha só, vou deixar meu pós-jogo, tá? Pra quem não viu ainda, aqui em cima, tá? Aqui em cima meu pós-jogo, clica lá, confere, e aqui na tela o Finish Games para você trocar o seu game, comprar seu game, viu, para todo o Brasil. Loja da nossa responsabilidade aí, parceiro Alexandre aí, lá da Finish Games da Santa Efigênia. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um abração para vocês aí e até a próxima. Valeu!